Eu quero estar falando nesse vídeo a respeito do ocultismo. O nome já está sugerindo que exige um cuidado, uma atenção maior. Na verdade, você só consegue enxergar pela luz da revelação do Evangelho, da revelação do Espírito Santo, porque o ocultismo é algo que está oculto aos nossos olhos naturais. Então, eu também quero falar sobre a respeito do deus Jano, ou Janus, que é um deus pagão, que no qual o mês de janeiro e a virada do ano foi consagrado a ele. Então fique atento nesse vídeo para que nós possamos entender e nem ir demais para o lado de lá e nem demais para o lado de cá. Ficar dentro da revelação do Espírito Santo. E eu quero começar esse vídeo te chamando a atenção. Eu sei que você crê em Deus. Observe a palavra. Se quiserdes me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Veja quantos homens sérios, verdadeiros, não comem do melhor dessa terra. Pelo contrário, vive oprimido e não consegue se desenvolver na fé. Isso porque está operando no espírito do ocultismo ou no espírito de Satanás, no espírito do mundo. Lembra? A Bíblia diz que a nossa luta, Paulo disse, né? Pedro e todos os demais, a nossa luta não é contra o homem, não é contra a coisa física, não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, os poderes da maldade que atua nos reinos celestiais. Que reinos são esses? Então, os espíritos malignos, eles conseguem ocultar alguns rituais que elevam as pessoas àquelas festas pagãs, festas que pelas quais foram criadas para a comemoração de dias que para o reino inimigo, para o diabo, é muito importante. Assim também como no caso das festas de Deus. Todas as festas de Deus, elas são feitas exatamente em dias ou em ocasiões em que Deus fez algo grande. Então Deus disse para que fosse repetido aquelas festas, para falar, para que os pais transferissem para os filhos os grandes feitos do Senhor. Então, quero que você veja isso aqui. Nós passamos, o tempo passa, nem Deus e nem o diabo passa. Então, quando você repete aquela festa, aqueles rituais, você entra em harmonia com o mesmo espírito. Se você está operando no espírito, como é a condição para nós nos tornarmos filhos de Deus, e que também é operando no espírito, veja, se pegar um caroço de manga em qualquer lugar do planeta Terra e colocar em qualquer lugar, sempre nascerá manga. Se nós operamos pelo Espírito de Deus, em qualquer lugar, em qualquer pessoa que operar pelo Espírito de Deus, os resultados é o mesmo que Jesus disse e que está na Bíblia. Inclusive está lá, se o Espírito daquele que operou em Cristo é o mesmo que opera em nós, você saberá porque ele fará as mesmas coisas, os mesmos milagres. Jesus disse, olha, a obra que vocês estão vendo, os milagres, não sou eu quem faço, é o Pai que habita em mim. Que Pai é esse? O Espírito. As obras que eu faço, vocês farão também. No entanto, a maioria dos cristãos, a maioria das igrejas, elas não vivem, não opera no Espírito, que não opera milagre. Então, procuram compensar com esforço humano, com sabedoria humana, com sabedoria acadêmica ou coisa desse tipo. Então, esse grupo de pessoas, essas pessoas não estão preparadas para o arrebatamento da igreja, para a eternidade, para a salvação. Pedro, ou seja, Paulo disse, olha, a semente corrompida jamais dela herdará um corpo incorruptível. Então, isso acontece, isso no caso, a gente não vê a plenitude da palavra se cumprindo,
Porque a gente anda no espírito do inimigo que está oculto, mas ele cria ou criou alguns eventos, e dentre esses o Papa Gregório, né, que criou e deu início, né, foi ele que criou o mês de janeiro como o primeiro mês do ano e a virada, né? Então foi consagrado essa data ao deus Janus, né? Então assim, Paulo disse, olha, esse deus, o ídolo, qualquer um outro, não é nada, mas o espírito que opera, o demônio que opera, esse sim. Por quê? Porque quando nós participamos de um evento, de um ritual, que a sua origem foi consagrado a um demônio, se nós fizermos qualquer movimento, uma festa ou qualquer outra coisa, por causa daquela data, sem nem sequer sabermos de onde vem, qual é a origem, mas nós fazemos como mundo, então nós estamos operando no espírito do mundo. Nós estamos operando, sabe, debaixo dos espíritos malignos das entidades que opera e engana as pessoas do ar. A igreja não é para andar assim. A igreja não é para andar às cegas. Então, veja, por exemplo, vamos falar sobre o Natal, que também é uma festa pagã. Nós sabemos, pelas escrituras, que Jesus não nasceu no mês de janeiro, ou seja, no mês de dezembro. Ele nasceu em setembro. Já colocamos vídeo em nosso canal falando sobre essa data. Vamos lá para o mês de janeiro. Então, o mês de janeiro tem o símbolo, a árvore de Natal. Então, vamos imaginar, se alguém trouxer uma árvore de Natal, colocar em nossas casas, nós tocar numa árvore de Natal, podemos fazer o que quiser. Aquela árvore de Natal não nos contamina. Por quê? Porque nós somos maior do que a árvore de Natal. E por que nós somos maior? Porque nós estamos operando no Espírito de Deus. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Agora, quando nós colocamos uma árvore de Natal ou qualquer outro símbolo de outras festas pagãs em nossa casa e celebramos copiosamente, fazemos as mesmas coisas no mesmo horário que milhões estão fazendo, então nós estamos se unificando nesse corpo universal que a Bíblia chama a grande prostituta. Porque aquele espírito, nós entramos em sintonia com aquele espírito da celebração. E quem está por trás? É o diabo. Então nós entramos em sintonia com ele, em ressonância com ele, em harmonia com ele, em frequência com ele. E ali nós tornamos um com todos que estão celebrando, sentindo as mesmas emoções e alegria, repetindo os mesmos gestos que foi consagrado para os demônios. Então nós não estamos apenas cumprindo o ritual natural, é o espírito. E a igreja morre. A igreja não tem força porque estamos operando no espírito do engano. Aquele ritual está oculto, a verdadeira origem, a verdadeira celebração, por isso ocultismo. Mas nós precisamos, a luz do Evangelho, a luz de Deus em nós faz nos enxergarmos, para nós não andarmos nesse tipo de ocultismo. Então, nós precisamos entender sobre essas questões. Eu repito o que eu tenho falado nos últimos dias. Uma igreja, um homem, uma família, o diferencial dela para que ela possa estar operando no sobrenatural não é a questão natural da coisa, não é o nosso esforço humano, é o zelo que nós temos, é os cuidados que nós devemos ter sobre a questão espiritual, porque Deus é espírito. E se nós operamos no Espírito, quem anda no Espírito é filho de Deus. E o fruto do Espírito é o resultado natural. Se colocar 1000 vezes uma semente de manga no solo, 1000 vezes nascerá um pé de manga. Se nós operamos no Espírito de Deus, 1 milhão de pessoas desse indivíduo surge o que está escrito na Bíblia. E o dom do Espírito e o fruto do Espírito é milagres, maravilhas, operações de maravilha, é mar vermelho que se abre, é água amarga que fica doce, é o milagre, é o surdo que ouve, é o cego que vê, é Pedro pescando no mesmo local agora, diante da palavra, porque agiu no Espírito. Agora, ele tem fruto.
É Jesus levando aqueles que seguiam ele, Jesus, para um deserto, mas lá no deserto houve a provisão, 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram. Então, se nós estamos operando em Cristo, saberemos porque os mesmos sinais, porque estes sinais hão de seguir os que crerem. Então vamos estar nos aproximando, deixando nosso espírito aproximar dessas verdades, que é para essa revelação iluminar o nosso entendimento. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo.